muitas coisas que são vendidas, elas são tão construídas em cima desses pilares que elas não te dão nem espaço para pensar. E aí, não te dando espaço para pensar, tu simplesmente compra. Nós não fomos ensinados a economizar, nós fomos ensinados a gastar. E as pessoas, elas pensam que só devem cuidar do dinheiro quando tiverem mais dinheiro. E aí elas sempre esperam um cenário perfeito, só que elas mesmas não nutrem a construção desse cenário perfeito. E quando a pessoa tem a sensação que tá fazendo um bom negócio, é como se a percepção de utilidade dela daquele consumo se ampliasse e o custo do gasto diminuísse. E aí tu vai comprando várias coisas e prejudicando a tua saúde financeira. Todos esses gatilhos, eles realmente fazem com que você compre às cegas. Eu tenho dinheiro na conta e aí eu não consigo ter o dinheiro na conta. É como se não conseguisse ver dinheiro disponível. Uma estratégia para que tu possa contornar isso é tu ter 5 comportamentos que te afastam do dinheiro. É engraçado, né? Às vezes nós escutamos esse tipo de coisa e nós pensamos assim, como assim me afasta do dinheiro? E no final das contas, depois de 150 episódios, né? Provavelmente você já se deu conta de que muitas das nossas decisões, elas não são decisões pautadas numa completa análise, racionalidade e tudo que exige, né? Para que nós realmente tomemos uma decisão que nós possamos olhar e dizer assim, nossa, agora eu tomei uma decisão embasada. Que boa parte das nossas decisões, elas são feitas no completo piloto automático, por coisas que nos manipulam e por comportamentos disfuncionais nossos que nós nem percebemos. E a partir disso, eu fiquei pensando assim, nossa, tem algumas coisas que eu nunca fiz um episódio falando desses 5 comportamentos que podem te afastar, mas tem uma construção no processo de venda que é muito bem alicerçada em estratégias que efetivamente fazem você comprar neste piloto automático. E aí eu decidi fazer esse episódio discutindo esses fatores que fazem com que você compre no piloto automático, que no marketing são ditos como gatilhos, e outros 4 aspectos que fazem com que efetivamente o dinheiro te afaste de ti, tu nem perceba. Então, o podcast de hoje é quase que para botar dinheiro no teu bolso. Por quê? Porque vai fazer com que tu tome melhores decisões, se acordando para esse tipo de, entre aspas, manipulação ou desvio do comportamento. E aí, com isso, tu vai conseguir olhar e dizer e ter mais discernimento no teu processo de tomada de decisão. Nós estamos no nosso episódio número 150 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em finanças comportamentais e estudo esse tema há mais de 15 anos, quase 15 anos, né? Comecei a estudar em 2010, então aí já se passaram muitos e muitos anos. E sempre com esse objetivo de pegar o que a literatura, o que a ciência tem a nos dizer e trazer para cá de uma forma simples e aplicável das nossas vidas. Então é fazer uma divulgação científica acessível, que tenha impacto. Eu vejo que a ciência deve cada vez mais ter este objetivo, não ficar só dentro das 4 paredes da universidade, mas que ela possa efetivamente ser usada pelas pessoas. E é isso que eu julgo necessário e é isso que eu me empenho em fazer. Então, sente-se e vamos conversar sobre 5 comportamentos que afastam o dinheiro de ti, a começar por coisas que você não percebe. Então, nosso primeiro desses 5 comportamentos é o consumo incentivado de forma automática por gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais virou um termo comum, um senso comum, dito dentro do meio do marketing, mas eles estão diretamente ligados com a nossa incapacidade cognitiva de avaliar, né, e tomar decisões mais assertivas. Então, é a nossa vulnerabilidade a algumas questões que fazem com que realmente a compra ela aconteça no sistema 1 e não no sistema 2. Então, antes de trazer quais são os gatilhos mais utilizados para que você acorde e tenha mais prontidão no processo de tomada de decisão, eu quero dizer por que tu cai nesse tipo de coisa. O que acontece? As nossas escolhas,
elas, de forma muito simples, né, elas seguem um padrão de sistema 1 ou sistema 2, que é o que o Kahneman discute no livro Rápido e Devagar. Então, o que é o sistema 1? É esse rápido, é esse intuitivo, é esse que tu não pensa sobre a tua decisão, que é como se tu estivesse, né, não sei, meus exemplos são maravilhosos, mas não sei se tu já viu boi andando dentro de uma mangueira. Mangueira é um lugar que tem uma estrutura e que os bois ficam ali dentro para que tu faça algum serviço com eles, né? Sei lá, marcar, castrar, curar, independente do que seja. E tem um brete. O que é o brete? É um lugar que tem todos os bois aqui, eles vão entrando no brete. Se vem um monte de cavalo empurrando esses bois, os bois no meio ali, eles não estão andando efetivamente porque eles querem, mas eles estão sendo empurrados pro brete, sabe? É como se, assim, houvessem vários bois em volta deles, todos fazendo a mesma força, e ele meio que tá indo na direção daquele brete, não porque ele tá escolhendo ir pro brete, mas porque ele tá sendo empurrado para aquele brete. Meu exemplo ficou ótimo. Diga para mim se o meu exemplo não está maravilhoso. Isso entrega a minha essência gaúcha real. Porque nós brincamos, né, que existe o gaúcho Nutella e o gaúcho raiz. Eu sou o gaúcho raiz. Aquela que viveu dentro de uma mangueira, inclusive, né? E os meus exemplos, por vezes, englobam este mundo que foi onde eu me criei. Mas é interessante ver, assim, os terneiros ou até ovelha. Eu adorava quando nós íamos trabalhar com as ovelhas, curar as ovelhas e tal. Porque acontece muito esse movimento, né? Esse movimento de que aquelas que estão no meio, elas não estão decidindo caminhar naquela direção, mas elas estão sendo efetivamente empurradas. E isso acontece no nosso processo de tomada de decisão. Boa parte das coisas que você compra, você não está comprando porque você está escolhendo comprar aquilo, mas você está sendo empurrado para comprar aquilo. É como se você estivesse empurrado como um boi para dentro do brete. Só que ao invés de ser um brete, como é no boi, é passar teu cartão e comprar aquilo ali. Então o teu brete é o consumo. E tu tá sendo empurrado para isso. E isso está no teu sistema 1. Que é tu não pensar, tu não refletir, tu não analisar, tu não buscar compreender se realmente aquilo faz sentido ou não para ti. Tu simplesmente te deixar ser levado por esta manada. Te deixar ser levado por todo o lote de bois. E se nós desenvolvêssemos uma outra perspectiva, é como se tu fosse lá um boi no meio da manada e olhasse, espera aí, para onde nós estamos indo que eu quero analisar se eu quero ir para lá ou não. Esse é tu ativar teu sistema 2. É tu não deixar ser completamente levado, mas que tu possa ter subsídios para tomar uma decisão mais assertiva. E um ponto interessante aqui é que o simples fato de saber isso não garante que tu vai conseguir sair dessa manada. Por quê? Porque muitas vezes isso é tão rápido e forte, né? Nos manipula de uma forma tão... que se nós estivermos num dia que nós não temos prontidão para decisão é um termo que eu discuto bastante na formação em finanças comportamentais, né? Que é justamente... tu tá apto a fazer uma boa escolha, tu não tá cansado, tu tá com tua plena capacidade emocional. E não é todos os dias que nós estamos aptos. Então pode ser que um dia tu seja vulnerável a isso, mesmo sabendo que essas coisas te manipulam, né? Então é importante dizer que não é o simples fato de eu trazer aqui esses aspectos que vai te proteger disso, mas que, ao saber, pelo menos tu liga um alerta. E na próxima vez que tu te sentir que tu tá empurrando, que tu tá sendo empurrado para dentro do brete, tu olhar e dizer assim, opa, para aí, deixa eu dar uma olhada aqui para fora, né? E tu exercitar isso. E aí vamos então para os aspectos, né? Quais são os aspectos que podem te empurrar pro brete, que podem te empurrar pro consumo, sem que tu perceba dentro desse processo
de estrutura do marketing. E aí eu trouxe aqui vários dos principais gatilhos. Nunca tinha discutido essas coisas aqui diretamente, assim, aqui no podcast, porque acaba que são coisas que ficam tão no senso comum que por vezes eu ficava assim, tipo, eu não vou falar sobre isso, sabe? Mas o que acontece é que não falar sobre isso potencializa a tua vulnerabilidade, potencializa a tua incapacidade de sair dessa manada. E aí essa tua vulnerabilidade faz com que tu fique mais suscetível a ser empurrado pela tropa toda e ir pro brete sem nem ter dar conta disso. E aí por isso que eu decidi fazer e listar isso dentro dos 5 comportamentos que te afastam do dinheiro, né? Então eu vou começar a falar sobre esses gatilhos, mas depois nós vamos falar mais de 4 comportamentos que te afastam do dinheiro sem tu perceber. Quais são, então, dentro dessa construção, esses aspectos que te empurram para dentro do brete. Brete, para quem não sabe, tem uma mangueira, né? E aí todos vão para que é tipo um corredor, sabe? O brete é tipo um corredor. Quais são os aspectos que te empurram para dentro do brete? Quais são esses gatilhos que, no senso comum, são tratados de gatilhos mentais? E aí eu vou tratar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu Deus do céu, é muita coisa. Vou correr porque senão eu me atraso. Bom, eu quero que tu pense assim, dentro das estruturas de curso online, de compra que tu tem em loja, vai mapeando o quanto tu já não viu essas coisas acontecerem e que de alguma forma te manipularam. E aí, isso era uma questão minha, né? Isso é tão falado por aí que eu não vou falar sobre isso. Só que é isso, eu não falar potencializa a tua vulnerabilidade, então que isso aqui te ajude. Bom, para começar, gatilho de urgência. É um gatilho muito utilizado. Você vai conseguir comprar só agora. É normal nós vermos, a promoção acontece só até tal dia. Eu consigo esse preço para você só agora. Então, se você não fechar agora, eu não consigo esse preço para você. Quando nós escutamos esse tipo de coisa, é como se destacasse dentro de nós a nossa aversão à perda. Nós temos aversão à perda muito grande. Eu já discuti isso aqui também. A dor de perder dói 2 vezes mais do que o prazer de ganhar. Então é natural que quando alguém te diz assim, olha, se tu não fechar agora, eu não consigo mais esse preço, tu fica suscetível a fechar, porque tu não quer perder. Então, ali, o que está sendo acionado não é o teu penso, tá, mas será que eu preciso disso? Meu Deus, tá me pressionando, porque se eu não fechar agora eu vou perder. Então eu vou fechar? E aí é como se essa manipulação fizesse com que tu, como um boi, dentro do brete, baixasse a cabeça. E disse, bora, me empurra de uma vez. Porque eu não posso perder de entrar no brete. Eu sei que tá meio... Meu exemplo tá meio lúdico demais, não é mesmo? Mas eu espero que... É que pra mim faz muito sentido esse exemplo, mas aí eu fico pensando que outras pessoas que não são desse mundo rural não faz o menor sentido, né? Mas tudo bem. Então, esse senso de urgência, ele desperta essa sensação de aversão à perda. E aí tu tem uma maior probabilidade em dizer assim, meu Deus, então vamos fechar. E aí, isso vai se somando com outros vários gatilhos. Gatilho da ancoragem, que a ancoragem foi um dos aspectos discutidos no artigo seminal do Kahneman em 1974, o artigo de heurísticas e vieses. E dentro das heurísticas, ele trata da heurística de disponibilidade, heurística da representatividade e da ancoragem. E a ancoragem é um dos aspectos que mais nos manipulam, porque nós sempre vamos buscar parâmetros de comparação, né? Então, se uma pessoa te oferece algum serviço e ela te diz assim, olha, se tu fores fazer isso vai dar 10 mil reais, mas eu consigo fazer tudo isso junto para ti e te cobro 5. Entende que o teu foco para de ser se tu precisa ou não daquilo, mas agora tu começa a ficar
pensando na vantagem que tu vai tirar de fechar aquele negócio? Nossa, se eu comprar tudo isolado, eu pago 10 mil. Mas se eu comprar tudo junto com essa pessoa, eu pago 5. Então eu tenho um ganho aqui. E aí, o teu foco na tua atenção do teu processo de tomada de decisão, ele sai do produto em si ou do serviço em si, e ele se centraliza nesta, entre aspas, oportunidade que está te apresentando. É o boi, mais uma vez, empurrando a cabeça para baixo, sem olhar para cima, entrando dentro do brete. Então, ancoragem é uma coisa que manipula demais, porque sempre nós vamos buscar parâmetros de comparação. E aí, quando nós estamos diante de um processo de compra, é natural que nos seja dado esses parâmetros de comparação. Então, vai lá e diz, 10 mil é individual, mas se tu levar tudo, tu paga 5. Então, ele tá te dando uma ancoragem que tá fazendo com que tu saia com a percepção de que aquilo ali tá saindo barato. Porque se eu comprar tudo, eu vou pagar tanto. Se eu pagar só isso, se eu comprar junto, eu vou pagar menos. Então, eu tô tendo uma vantagem. E essa sensação de tirar vantagem, de fazer um bom negócio, é o que o Richard Thaler sempre menciona que gera uma maior tendência ao consumo. Justamente porque faz com que a pessoa fique com essa sensação, nossa, tô fazendo um bom negócio. E quando a pessoa tem a sensação que tá fazendo um bom negócio, é como se a percepção de utilidade dela daquele consumo se ampliasse. E o custo do gasto diminuísse, né? Essa dor do pagamento diminuísse. Então, eu tenho uma maior predisposição a pagar. E isso faz com que eu queira consumir. E o gatilho da ancoragem contribui muito nisso. Então, gatilho da urgência, gatilho da ancoragem, gatilho da prova social se soma a isso. Então, pode ver, né? Nas apresentações que fazem para oferecer produto, serviço, sempre tem essa estrutura. Urgência, ancoragem, prova social, que são os depoimentos das pessoas, o que te dá segurança daquilo funciona ou não funciona. E escassez, olha, é só a última vez que eu estou oferecendo, eu não vou oferecer mais, ou são só tantas vagas. Tem muitos cursos, muitas coisas que efetivamente têm número de vagas limitados. Mas, inclusive, a determinação do número de vagas limitados é justamente para gerar escassez. Escassez no sentido de, isso aqui não é disponível para todos. Só vai ser disponível se tu acessar agora, porque tem vaga limitada. Então, soma-se aos outros, né? Gatilho de autoridade, a pessoa aí mostrando que ela tem ali um certo nível de... Olha, eu tenho, por exemplo, no meu caso, né? Eu tenho doutorado. Não é que eu não tenha, eu tenho efetivamente. E o fato de eu dizer que eu tenho doutorado, isso me gera um nível de autoridade. Embora o título por si só, ele não diga muita coisa, eu sempre digo, né? Nossa, eu olhava para colegas meus do doutorado e pensava, eles vão ter o mesmo título que eu. Não diminuindo, né, uma pessoa ou outra, mas o nível de esforço, o nível de profundidade, o nível de... Porque é isso, assim, conseguir um título, qualquer pessoa consegue, mas em que grau? Só que mesmo que na prática e na vivência, eu sei que a pessoa pode até ter o título, mas pode ser que ela não tenha profundidade de nada, outras tantas pessoas se baseiam nesse tipo de título para olhar para a pessoa e dizer se ela é confiável ou não, né? E aí um título de doutorado é óbvio que gera um tipo de autoridade. Então, querendo ou não, é um gatilho, né? Olha, eu tenho doutorado. Eu abro o podcast dizendo isso, né? Meu nome é Jéssica Camper, sou doutora em finanças comportamentais, porque isso gera um senso de autoridade. E aí faz com que tu tenha mais predisposição de prestar atenção em mim. Eu poderia não dizer nada. Talvez tu me desse menos credibilidade. Então, percebe como muitas vezes esse efeito, né, de ser levado por essas coisas, nós nem percebemos. Mas essas coisas, elas vão gerando certos níveis de confiança ou desconfiança. E a grande questão é que muitas vezes, se soma-se tudo isso, né, urgência, ancoragem, prova social, escassez, autoridade, familiaridade, reciprocidade, storytelling, que eu já vou falar sobre esses outros, se nós somarmos todos esses gatilhos,
Em muitos casos, eles são benéficos. Por exemplo, a autoridade, ela pode ser benéfica no sentido de fazer com que tu consiga prestar mais atenção, porque passa mais confiança, mas também ela pode te deixar mais vulnerável, porque ao confiar mais, tu baixa a guarda e daqui a pouco compra sem pensar. A minha questão aqui não é que as pessoas vão deixar de usar ou eu mesma vou deixar de usar. Eu vou seguir falando no início do podcast. Esses dias eu até perguntei pra vocês, né? Será que é legal eu ficar me apresentando? Será que não é chato e tal? E vocês todos colocaram, todos, um ou dois não concordaram, mas a grande maioria de vocês disseram, não, Jéssica, é muito bom que tu te apresente, porque tem gente chegando e isso, né, dá uma segurança maior. Então, assim, não é que eu vou deixar de usar, mas é que eu sei que ao usar, isso de certa forma me beneficia, porque vai gerar essa sensação de autoridade, entende? E aí o que eu quero dizer é que eu não tô dizendo que todas essas coisas são ruins, mas eu tô dizendo que você, para tomar as suas decisões, tem que entender o que esses gatilhos vão gerar de impacto sobre a sua tomada de decisão, para que você consiga tomar uma decisão pautada na tua questão, na tua estrutura de vida, no que naquele momento é relevante e importante para ti. E não simplesmente ser levado pela manada, né? Então, é nesse sentido, assim. Então, gatilho de autoridade é isso, gatilho de familiaridade é essa questão de que tudo aquilo que é familiar nos parece mais seguro, nós confiamos mais. Então, se nós... Tem vários experimentos de familiaridade que é muito interessante, assim, desde um experimento que testa, ele ao longo do tempo vai mostrando para estudantes palavras que não existem num jornal da escola, assim, da faculdade. E aí, depois de um certo tempo mostrando aquelas palavras, eles chegam para os estudantes e perguntam assim, isso aqui é uma palavra que representa uma coisa boa ou ruim? E aí os estudantes, eles elencam que todas aquelas palavras que foram apresentadas para eles ao longo do tempo, elas são ditas mais vantajosas, elas são ditas melhores, elas são ditas como do bem, digamos assim, em comparação com aquelas palavras que eles nunca escutaram. Sendo que nenhuma das palavras eram reais, eram palavras criadas pelos pesquisadores para gerar esse senso de familiaridade. E aí, o simples fato deles lerem aquelas palavras, verem aquelas palavras no jornal ao longo do semestre, fez com que no final eles julgassem elas como boas. Wash me, sei lá, qualquer coisa assim. Não, eu vi o semestre inteiro, então deve ser alguma coisa boa. Agora, dirá, sei lá, né? Uma palavra que não existe, dirá. Nunca vi essa palavra, então é uma coisa ruim. Então, isso já foi comprovado, que quando nós temos essa sensação de familiaridade, de que eu conheço aquilo parece melhor e mais seguro. E aquilo que eu desconheço parece menos seguro. Então, é normal que o marketing como um todo, ele vá tentando fazer com que as coisas elas se tornem familiares para você. Porque quanto mais familiar for, mais seguro tu vai ter que aquele é o caminho certo a seguir, inconscientemente. Então é por isso que todo mundo do marketing vai buscar, todo mundo do marketing, não do marketing, mas todo mundo que vende alguma coisa vai buscar entender persona. Por que entender persona? O que é a persona, né? É o meu público-alvo. Por que entender meu público-alvo é importante? Porque quanto mais eu entendo o meu público-alvo, mais eu consigo direcionar a minha comunicação para eles, mais a minha comunicação parece familiar para aquele público e mais engajado aquele público será, maior tendência daquele público me comprar. Entende? Então, quando tu recebe anúncio no Instagram dizendo para você mulher que mora em Florianópolis e que tem 33 anos... Isso é para você. Opa, peraí, ele tá falando comigo. E isso faz com que tu tenha uma maior predisposição de ser levada pro brete. Porque tu sente que aquilo ali é para ti. Mas é que ele foi construído para aparecer. Então, essa sensação de familiaridade, essa sensação, ela faz com que tu tenha uma maior predisposição a efetivamente ir para aquela direção. Reciprocidade
Eu já tive gente comprando a formação, comprando a mentoria, comprando uma outra imersão que eu dei no ano passado, dizendo assim, Jéssica, não tô comprando a formação, eu não tô comprando a mentoria, eu não tô comprando a imersão, eu tô simplesmente pagando pelo aquilo que tu já me deu. Tu já me dá tanto no podcast? O podcast já impactou tão fortemente a minha vida que eu vejo que o mínimo que eu posso fazer é comprar o teu curso. Porque é um ato de agradecimento. Isso não deixa de ser uma reciprocidade. Que eu particularmente, na forma que eu construo aqui, né, o podcast, eu realmente julgo que a pessoa faz de coração, e eu também. Então eu acho justo, sabe? Porque realmente a qualidade do conteúdo que eu entrego aqui é uma qualidade de um conteúdo que poderia ser cobrado. Tem cursos pagos e muito bem pagos que tem um nível de profundidade, um nível de rigor no que é produzido muito menor do que o que eu dou aqui de graça. Mas o que acontece é que e aí o que eu quero dizer é que, assim, efetivamente isso acontece, né? Eu realmente entrego muito aqui. Então eu não vejo uma coisa injusta a pessoa me dizer isso. Na verdade, eu sinto um reconhecimento. Mas muitas vezes isso não é feito de uma forma que tu realmente tem acesso a algo de muito valoroso antes, né? Muitas vezes isso é feito simplesmente para gerar esse senso de reciprocidade. Então, eu vou te dar... nos supermercados acontece muito isso. Eu vou te dar uma prova de determinada coisa, né? Vem aqui e faça essa degustação. Aí depois tu fica com vergonha de dizer que tu não quer comprar. E aí tu compra. Mas aí tu não precisa daquilo, tu não tinha aquela necessidade, tu não tinha mapeado aquele gasto, tu não tinha te organizado para aquilo, mas tu fica com vergonha de dizer não pro vendedor. E aí tu compra. Então, a reciprocidade que eu julgo prejudicial é essa, sabe? É quando tu não consegue dizer não porque tu te sente na obrigação de ir lá comprar. E isso não é difícil de acontecer. Acontece no supermercado, acontece quando as pessoas te envolvem muito, assim, né? No meu Instagram, todos os dias alguém me manda. Eu posso fazer uma análise muito minuciosa das tuas publicações e fazermos uma reunião para eu te mostrar um modelo de negócio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não dou a mínima, né? Não dou ouvido. Até porque essas pessoas entram em contato comigo simplesmente porque elas querem faturar. E definitivamente a minha lógica de atuação não é por aí. Então eu nem respondo, simplesmente ignoro, dou um excluir. Então não me mande mensagem se você tem essa pegada que não vai ganhar nada. Mas o que acontece é que muitas vezes pessoas que não têm a mesma perspectiva ou ou que estão se sentindo muito desesperadas porque estão tentando fazer e a coisa não dá certo e é assim mesmo, né? Trabalhar com rede social, trabalhar na internet é assim mesmo. Muitas vezes nós fazemos e parece que aquilo não vai andar pra frente, é normal. Pega meus Reels, agora os Reels não passam de 2.000 visualizações. Que coisa séria, por que não passa? E a gente fica tentando fazer e não vai. Então, às vezes, as pessoas se desesperam nesse contexto e recebem uma mensagem dessas e aceitam uma reunião. Aí a pessoa ali envolve tanto entregando uma análise, entregando e tal, que a pessoa fica com vergonha de dizer que não quer. E aí ela entra dentro de uma furada, porque daqui a pouco aquela pessoa construiu aquela estratégia ali para realmente conseguir fechar o contrato e no final das contas não entrega no longo do processo o que efetivamente teria que entregar. Mas ela foi levada pela manada sem nem perceber. Entende? Então, assim, nós temos que cuidar muito esse gatilho da reciprocidade, principalmente quando ela está envolta com essa sensação de nossa, eu vou ficar com vergonha se eu não comprar. Se tu tiver com essa sensação, eu vou ficar com vergonha de não comprar, dá 1000 passos atrás, porque provavelmente tu tá sendo levado pela manada e tu não tá nem percebendo. Então te cuida com isso, porque isso vai fazer com que tu consuma sem pensar.
E um outro storytelling, né? Que é ir construindo uma narrativa, uma história que vai te envolvendo a ponto que tu te envolve afetivamente naquilo, que quando tu vê, tu comprou. Bons vendedores fazem isso. Eles começam a construir toda uma história, toda uma narrativa, que quando tu vê, tu comprou. Meu Deus, mas eu nem pensei, eu nem analisei, como assim? Eu comprei um negócio no UPA? Essa expressão é gaúcha também, né? Assim, comprei no UPA, naquele impulso. Por quê? Porque foi envolvida pela história, né? Por exemplo, tu pega alguém que tem um gosto muito apurado por história. Aquela pessoa, se um vendedor chegar para ela e conseguir envolver ela numa construção histórica de alguma coisa, essa pessoa tem mais suscetibilidade a comprar. Por quê? Porque ela já tem uma predisposição afetiva à história. Se ela for comprar algo, por exemplo, uma coisa básica, vou vender uma cuia de chimarrão e um porta-cuia de chimarrão e uma bomba. Eu estava tomando chimarrão, por isso que cá está meu chimarrão. E aí, eu gosto de história. E aí vem o vendedor e me diz assim, Jéssica, esta bomba tem um formato da bomba, a mesma bomba que era utilizada quando foi lá 7 povos das missões. E aí o que acontece é que essa bomba naquele contexto e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero uma bomba dessas. Aí esse desenho desse cavalo, ele representa o cavalo crioulo que na guerra tal atuou, que não sei o que, não sei o que. Nossa, eu quero esse porta-cuia. Entende? Então, assim, vão sendo construídas histórias que por vezes nossa, eu quero. E na realidade tu não estava querendo comprar aquilo ali. Tu só foi induzido a comprar aquilo ali, né? Então, assim, todas essas coisas que eu trouxe, gatilho de urgência, ancoragem, prova social, escassez, autoridade, familiaridade, reciprocidade, storytelling, olha só, foram 8 que eu tratei, mas existem outros, mas eu percebo que esses são os principais. Todos esses gatilhos, eles realmente fazem com que você compre às cegas. E eu não tô dizendo que se você é um vendedor, você não deva usar. Se tu vende algo, tu não deva usar. Como eu disse, eu mesma uso. Eu abro o podcast falando que eu tenho doutorado. Gatilho da autoridade. Eu tento, quando eu faço o lançamento da formação, usar o mínimo possível para que eu não faça as pessoas comprar por impulso, porque eu julgo que eu trabalho com isso e eu preparo as pessoas para tomar boas decisões. E eu me sinto muito mal porque eu sei o que manipula as pessoas. E eu me sinto muito mal com isso, né? Eu sempre digo, eu sou uma péssima vendedora. Mas, na verdade, talvez não é que eu seja uma péssima vendedora. É só que o meu senso ético me deixa muito desconfortável com essas coisas. Porque eu sei o que funciona na venda. Então, eu me sinto muito desconfortável em usar. Mas se você perceber, tem coisas que eu uso. Por exemplo, prova social. Eu falo eu mostro o que os alunos dizem das outras turmas. Porque isso vai te dar segurança. Autoridade. Eu digo que eu sou doutora, que tenho um embasamento com evidência científica. Eu uso isso, né? Então, tem várias coisas que eu uso. Ancoragem. Preço de uma pós-graduação de um MBA em algumas universidades aqui beira a 30, 35, 37 mil reais. A formação é muito menos que isso. Com um conteúdo que, pelo que me parece, eu não fiz as outras, né? Tem um nível de profundidade muito significativo. Por vezes até maior. Por um preço muito menor. É uma ancoragem. Então, assim, eu não tô dizendo que é um crime utilizar se você for vendedor, né? Mas o que eu espero, seja você comprando algo de mim ou sendo você comprando algo de qualquer outra pessoa, que você compreenda que essas coisas te manipulam. E que você tem que tentar, no meio de toda essa manada que tá te levando para dentro do brete, erguer a cabeça, olhar para os lados e pensar, pera, será que isso faz sentido efetivo para mim agora? Será que eu tenho condições? Será que isso não vai comprometer um sonho futuro? Será que isso não vai comprometer minha segurança? Será que isso não vai comprometer as minhas escolhas? Será que eu estou em condições de fazer e tomar essa decisão?
que eu quero dizer? Essas coisas, elas vão ser utilizadas. Só que você precisa não se deixar completamente ser levado por elas, embora em algum nível elas vão te manipular. Mas você precisa exercitar a sua capacidade de análise para que você compreenda e tome e faça escolhas não pautadas simplesmente porque você foi levado por esses gatilhos, mas porque aquela aquisição faz sentido para ti. Porque aquela aquisição vai realmente te gerar um benefício ao qual o valor investido vai trazer um retorno, seja de mudança de vida, seja de mudança de pensamento, seja de mudança de comportamento, então vai gerar um resultado sem prejudicar outros aspectos da tua vida. Porque o que eu vejo é que muitas coisas que são vendidas, elas são tão construídas em cima desses pilares que elas não te dão nem espaço para pensar. Para fazer esse tipo de análise. Será que isso aqui, esse investimento, ele realmente faz sentido dentro da minha estrutura de vida atual? E aí, não te dando espaço para pensar, tu simplesmente compra. Só que daí tu vai comprando o vendedor que estava te vendendo lá no supermercado, que te ganhou pela reciprocidade, porque tu ficou com vergonha de não comprar. É o curso que alguém te disse que era a última oportunidade. A prova social que te disse que aquilo ali realmente mudou a vida dela. E aí vai se somando essas coisas, e aí tu vai comprando várias coisas que vão te levando para esse brete e prejudicando a tua saúde financeira. Então aqui a grande questão é, se você vende algo, você precisa também se apropriar desses conhecimentos. Só que você, como um decisor da sua própria vida, precisa sempre estar alerta para que você tome decisões pautadas em cima do que realmente vai ser importante para a tua vida. Realmente vai mudar a tua vida. E não simplesmente porque você foi levado por essas coisas. Então esse é o meu ponto aqui. Para que o dinheiro pare de simplesmente sair do teu bolso e tu realmente consiga ter benefício das tuas escolhas, cuide esses gatilhos. Não seja completamente cego, não seja um boi no meio de tantos outros te levando pro brete sem que tu nem perceba. Ergue a cabeça, analise e depois toma uma decisão. Então, esses gatilhos, né, utilizados pelo marketing, sem dúvida nenhuma, muitas vezes afastam dinheiro do teu bolso e tu nem percebe. Outras questões, né, e aí agora saindo desse mundo, mas outras 4 questões que eu julgo que podem afastar o dinheiro do teu bolso e tu nem perceber. Um deles é adiar o cuidado com o dinheiro, né? Eu falei muito sobre isso no episódio passado, de que existe uma crença comum de que as pessoas, elas pensam que só devem cuidar do dinheiro quando tiverem mais dinheiro. E aí elas sempre esperam um cenário perfeito. Só que elas mesmas não nutrem a construção desse cenário perfeito. Então, se você não viu o episódio da terça-feira, assiste, porque lá naquele episódio eu falo um pouco mais sobre isso, de forma profunda. E sem dúvida nenhuma, isso tira dinheiro do teu bolso. Terceiro, não conseguir ver dinheiro na conta. Eu vejo que isso tira muito dinheiro da vida das pessoas. Muito. Sem perceber. É aquela coisa assim, eu tenho dinheiro na conta e aí eu não consigo ter o dinheiro na conta. É como se... Nossa, mas eu tenho aqui R$5, eu preciso gastar. Eu tenho 1.000, eu preciso gastar. Eu tenho 5.000, eu preciso gastar. É como se não conseguisse ver dinheiro disponível. E isso é normal, porque nós não fomos ensinados a economizar, nós fomos ensinados a gastar. Porque gastar, entre aspas, gera sensação de bem-estar, gera sensação de, nossa, eu tô adquirindo coisas. E isso gera uma visão distorcida da realidade, né? Eu tô adquirindo coisas. Então, isso tira muito dinheiro do bolso das pessoas. Como que nós contornamos isso? Uma estratégia para que tu possa contornar isso é tu ter mais clareza sobre o que realmente importa para ti. Segurança importa para ti?
Bom, então, a cada vez que tu está economizando dinheiro, tu não está economizando dinheiro, tu está comprando a tua segurança, tu está comprando a tua liberdade. E aí tu muda um pouco a perspectiva. E aí quando tu muda a perspectiva, tu consegue ser mais consistente, né, nessa construção. Então, não conseguir ver o dinheiro na conta é um grande problema. E uma alternativa corretiva é justamente essa, assim. Tá, mas por que eu quero ter dinheiro na conta? Qual é a função desse dinheiro na conta? Ah, tá me comprando segurança. Ah, então tá. Agora eu dei uma etiqueta para esse dinheiro. Porque enquanto tu não der uma etiqueta para esse dinheiro, e isso o Richard Thaler discute muito, que é a contabilidade mental, enquanto tu não der uma etiqueta para esse dinheiro, qualquer direção é válida para esse dinheiro. E aí tu vai achar vários lugares para gastar esse dinheiro e tu vai ser levado a gastar sem nem perceber. Então, etiquete o teu dinheiro que está na conta. Etiquete é ótimo. Será que essa palavra existe? Etiquete. Tic-tac. Quase tic-tac. Ai, meu Deus, agora me fugiu. É quase Kit-Kat. Etiquete. Kit-Kat. Jéssica sendo besta. É bom. Então, isso é um outro ponto que pode tirar dinheiro. Quarto, acreditar que para ter boa relação com o dinheiro é preciso ser 100% racional. Tem um estudo muito interessante sobre isso, que fala que as pessoas que julgam que cuidar do dinheiro exige 100% de racionalidade procrastinam o trato com o dinheiro, porque elas acham que elas não são 100% racional. Então, se eu não sou 100% racional, eu não posso cuidar do meu dinheiro, então deixa quieto, porque eu vou ser incapaz mesmo. E não é assim que funciona. A boa gestão financeira envolve razão e emoção niveladas. Então, não julgue que cuidar do dinheiro exige 100% de racionalidade, que esse definitivamente não é o caminho. E 5, mas não menos importante, acreditar que as finanças têm uma fórmula perfeita e que alguém vai te entregar o plano ideal. Eu vejo muitas pessoas me mandando mensagem nesse sentido assim: Jéssica, mas se eu comprar o teu curso, eu consigo resolver minha vida? E eu respondo: não sei. Isso não depende de mim. Eu dou o curso. A minha analogia é sempre a seguinte: tudo que tu precisa de embasamento, de direção, de ferramenta, tem dentro do curso. Então eu tô te dando a água. Agora, se tu vai beber essa água, é uma responsabilidade tua, não minha. Eu faço tudo para que tu beba. Agora, eu não consigo matar a tua sede. Tu só consegue matar a tua sede se tu mesmo beber esta água. Então eu te dou a água, eu te dou o copo com água. Beber é uma responsabilidade tua. Então a mudança ela vai acontecer se tu beber a água. Tu vai matar tua sede se tu beber a água. Então não tem como fazer uma promessa de que tua vida vai mudar porque tu vai comprar o meu curso. Eu tenho como te olhar e dizer assim: tu vai ter isto. Agora, o que tu vai fazer com isso é uma responsabilidade tua. Só que isso faz com que eu venda menos. Por quê? Porque todas as pessoas elas estão esperando o plano ideal. E quando eu digo isso, eu estou dizendo a verdade. Só que as pessoas gostam de ser iludidas. As pessoas gostam da promessa fácil, porque isso psicologicamente é confortável. Então todo mundo procura a promessa fácil, que isso não deixa de ser um gatilho. Olha, se tu fizer o meu curso, em 3 meses eu resolvi a tua vida. Então eu vou fazer. Só que daí o que acontece? A pessoa entra com essa proposta, né, com essa ilusão, passam os 3 meses, nada na vida dela acontece, e aí ela olha e diz assim: não funcionou. Significa que eu sou um fracasso. Porque ele disse que funcionava, não funcionou comigo, o problema tá comigo. E aí a pessoa se sente frustrada. Aí acontece 2 coisas aqui. Aquela ilusão inicial acaba gerando uma mega frustração e a pessoa desiste e acha que é incapaz. E do outro lado, a pessoa que vendeu sai com o dinheiro no bolso. Então, isso é uma coisa que tira dinheiro do teu bolso, sem nem tu perceber. Tu fica querendo comprar o plano ideal, mas o plano ideal não existe. A mudança, ela parte de dentro para fora, nunca ao contrário. Então, se tu não beberes essa água para matar tua sede, a mudança não vai acontecer. Ela depende mais de ti do que qualquer outra coisa. E quando eu digo depende de ti, por vezes, óbvio que contexto importa muito, né? Mas
nós temos acesso a tanta informação hoje que, ao acessar essas informações, nós conseguimos também ir percebendo o quanto o contexto nos manipula, o quanto esses gatilhos nos manipulam. E nisso nós conseguimos ir exercitando esse processo de mudança, mesmo que desafiador, porque fácil não é. Se fosse fácil, ninguém tinha problema financeiro. Não é fácil, mas é possível. Só que nós precisamos estar atento a tudo isso que eu mencionei aqui. Todos esses gatilhos de marketing que eu mencionei, com o fato de adiarmos o cuidado com o dinheiro, com o fato de não poder ver dinheiro na conta, com o fato de achar que para cuidar do dinheiro tem que ser 100% racional, com o fato de ser predisposto a cair em planos ideais para resolver o seu problema. Isso não é. No momento que nós vamos exercitando essas coisas, nós conseguimos ir construindo uma mudança. E é isso que eu realmente quero que aconteça, né? Que o podcast aqui ele possa te dar subsídio suficiente para esta mudança. E falar em mudança, agora finalizando o podcast, que eu falei no último que eu ia falar sobre isso, né? É uma coisa bem pessoal aqui, tá? Que eu olhei a hora aqui, eu já falei um monte. Uma coisa bem pessoal. Eu falei que eu teria a formação e teria uma pós-graduação, né, em sequência. E a ideia era ter a pós-graduação nesse segundo semestre de 2025, então aqueles alunos que já eram alunos da formação poderiam fazer um upgrade para pós. Eu entrei em contato com várias instituições de ensino e todas elas disseram: Jéssica, a tua formação já é uma pós-graduação. Nós podemos fazer todo o processo e tu simplesmente dá o diploma. Aí seria cobrar o dobro, mais que o dobro, para dar o diploma por algo que eu já dei. E eu, sinceramente, acho isso muito inadequado, né? Eu jamais faria isso. A minha ideia para pós é uma ideia bem robusta, assim. Só que ela começou a essa robustez exige de mim muito tempo investido na construção das aulas, na construção do conteúdo, na entrega das aulas. Eu quero 1 ano de aula ao vivo, né? Eu junto com os alunos. Então, exige muito empenho, tempo investido para que isso aconteça. E esse tempo investido começou a contrastar com outro desejo que eu e o Gui começamos a pensar, né? Eu já tô fazendo 33 anos, o Gui já vai fazer 38, então nós já não somos mais jovenzinhos. E começando a ler, estudar, avaliar, ponderar, eu sempre fiquei com a questão de que, vamos adiar um pouco mais ter filho, vamos adiar um pouquinho mais ter filho, sempre nessa, né? E aí chegou um momento que a gente sentou e disse assim, deu, agora nós não podemos mais adiar, né? Não devemos mais adiar e também não queremos mais adiar. Então, vamos efetivamente colocar esse plano em ação. E aí o que acontece é que nós decidimos começar a nos preparar para ter filho. E eu estou contando isso porque isso é uma mudança de plano, porque se eu entregar a pós-graduação junto com esse projeto, as duas coisas elas exigem muito tempo, né? E eu não conseguiria fazer as duas com excelência, então o que nós vamos fazer é adiar a oferta da pós-graduação para antecipar, entre aspas, esse plano. Então, quem estava aguardando a pós, nós não vamos oferecer por agora, nós vamos oferecer mais para frente e nós vamos seguir com a formação. A formação tem uma duração de envolvimento meu de 4 meses de aula ao vivo e as aulas gravadas e tudo já está tudo pronto, né? Apostila, material de apoio e tal. Então, fica mais fácil seguir com ela e me preparar para este outro grande projeto, né? Que todo mundo me diz que vai ser o maior projeto da minha vida. Então, nós estamos nesse movimento. Agradeço a compreensão de todos, agradeço imensamente o carinho de todos. Eu coloquei isso lá no Instagram, coloquei nas turmas da formação e fui recebida com tanto carinho, com tanto amor, que eu fiquei com o coração preenchido, assim. O Gui que diz, né? Amor, essa criança já é tão desejada que ela já vem abençoada, assim, né? E eu fico com o coração quentinho por causa disso. Então, obrigada pelo carinho de todos vocês. Nós seguiremos com a formação. Quem tem interesse na pós, minha sugestão é que você faça a formação, porque depois pode só fazer o upgrade. Isso vai acontecer... Agora a gente não tem datas, né? Para quando isso vai acontecer da pós. Mas nós já temos data para a próxima turma da formação, que vai acontecer em dia 7 de setembro. Então, se você quiser participar da próxima formação, é só deixar o seu nome aqui na descrição, tá certo? Obrigada pelo carinho, desculpa esse tempinho final para falar sobre isso,
mas vocês que me acompanham há tanto tempo e eu já tinha falado sobre isso, eu julgo que é transparente da minha parte, né, vir e informar isso, tá certo? Meu muito obrigada, obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção, obrigada pela confiança e até a semana que vem.